Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai começar a ver a nossa frente de literatura, tá? Então, nós vamos começar hoje com literatura. E a parte da literatura que nós vamos começar a ver é o romantismo. Ó, que bonito, não é? O romantismo, tá? Aqui eu tenho duas belas senhoras, né, donzelas, né, aqui, tá, né, aqui é Iracema, né, nosso romantismo nacional, tá. Então vamos ver como que se inicia o romantismo. Antes da gente começar o romantismo, vamos fazer uma retrospectiva de um pouquinho dessas escolas literárias. Então tem ali, ó, o quadro estético das escolas literárias. A gente começa com o trovadorismo, não é? 1189 a 1198. O humanismo, né? Aqui, ó, 1418. O classicismo, né? Até aqui a gente não tem escola literária no Brasil. Aqui começa no Brasil, ó, quinhentismo. Então, a nossa escola literária nacional, a escola considerada literatura no Brasil, começa aqui, ó, quinhentismo, 1500, tá? Então a gente tem a literatura catequista nesse período e a literatura informativa, 1500. Depois a gente já tem o barroco, 1601, o arcadismo, 1756, o romantismo, 1825, né, século XIX, né? O realismo, 1865, o naturalismo, que vem meio intermediado, meio misturado com o realismo, o parnasianismo, não coloquei a data aqui, ó, o simbolismo, 1890, o pré-modernismo, que é o modernismo, 1915, até o momento, depois tem a literatura contemporânea. Então, aqui eu tenho as escolas literárias, uma tentativa, um esboço, né, de colocação no tempo, uma linha temporal, né? A nossa literatura vai começar aqui, ó, tá? 1500. E a literatura que vocês vão ver agora, que faz parte do conteúdo de vocês, é essa linda aqui, ó, maravilhosa. É o romantismo. A professora tem um pouquinho de preconceito em relação a essa escola literária, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? O romantismo, né? Século XIX, né? 1820. Aí o romantismo vai ter o romantismo mundial, né? O romantismo, né, de Portugal, o romantismo da Inglaterra, o romantismo alemão. Aí vai chegar o romantismo nacional, tá? Aqui nós temos o casal ícone do romantismo. Olha que lindo, belos. Romeu e Julieta. Mas esse aqui, gente, se você for pensar, Romeu e Julieta, dois adolescentes que se apaixonam, é Shakespeare. Shakespeare é classicista, é humanista, né? Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um trechinho de Álvares de Azevedo, um dos grandes representam, né, o romantismo no Brasil, tá? Então, olha aqui ó, o que ele diz, que lindo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Então, Álvares de Azevedo faz parte de uma parte da escola literária romântica brasileira, porque a nossa escola romântica brasileira, ela vai dividir em três partes, né? E ele faz parte de uma dessas divisões, né? Olha só, eu tenho a poesia, eu tenho o romantismo em prosa, eu tenho romantismo em poesia e eu tenho romantismo no teatro, tá? Então, a prosa é tudo que é formado em parágrafos. Então, o romance, né? Os contos, tudo é prosa. A poesia e o teatro. Isso aqui, né, é um enredo, né? Formado em enredo, tá? Temos lá, vamos começar então, o romantismo.
Como que é marcado o romantismo? Então, a primeira coisa, é marcado pelo lirismo, tá? Pela subjetividade, pelo predomínio da emoção, pela expressão do eu. Quando eu digo lírico, eu estou dizendo o sentimento do artista, eu digo o sentimento do poeta, eu digo o sentimento do escritor, tá? E esse sentimento vai passar pela subjetividade, é claro, não é? O subjetivo parte do indivíduo. Eu vejo o mundo através dos olhos do indivíduo, do eu. Eu posso dizer que o romantismo é extremamente egoísta, porque ele vai partir sempre da subjetividade, sempre do eu, tá? Aqui eu tenho uma charge que diz assim, ó, escrever para não morrer é o único jeito. Olha a dramaticidade aqui, gente, ó. Escrever para não morrer é o único jeito. Escrever com as entranhas, com a própria bilis. João Vicente, chega de brincar de escritor maldito e vem jantar? Ó, João Vicente, tem purê de batata? O escritor romântico tem muito isso aqui, ó, né? Essa dramaticidade, esse exagero, né? Escrever com as entranhas, com a própria bilis, lá o exagero aqui, olha, né? Ele faz parte aqui, está retratando uma escola literária, né? Uma das escolas literárias, uma delas. Continuando. Contexto histórico. Vamos ver qual é o momento da história a gente tem o romantismo. Isso aqui é muito importante, tá? Porque o contexto histórico, o momento histórico, vai delinear e a gente vai fazer com que a gente entenda bem o romantismo. Tá? Olha só, o que está acontecendo no momento que nasce o romantismo? Primeiro, a gente tem a Revolução Industrial. Então, o mundo está em quê? Está em revolução. O mundo está mudando. Acontece a Revolução Industrial, 1776. A gente tem também outra revolução, outra mudança, a Revolução Francesa. Olha aqui, ó, onde os nobres caem e aparece a famosa burguesia. Olha aqui lá embaixo. Ó. Quem que é a burguesia? O aparecimento dessa classe social é fundamental para o início do romantismo. E a gente tem também a fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Isso aqui é relacionado ao Brasil, tá, gente? Então, essas duas evoluções aqui, ó, elas vão dar base para o fortalecimento dessa classe social aqui, que é a burguesia. Que é a burguesia que ela vai financiar, o romantismo, tá? É por causa dessa classe social aqui que o romantismo é criado. O romantismo é criado para essa classe social e por causa dela. É para ela e por ela. Tá? Então, aqui eu tenho uma foto da Revolução Industrial. Olha a mudança, gente. Isso aqui é uma foto, né? Revolução Industrial na Inglaterra. Olha, as crianças tiveram importância na Revolução Industrial, foram as que mais sofreram durante a Revolução Industrial. Tá? Vai aparecer nas obras de Victor Hugo, né, também romântico, tá? Os Miseráveis. Aqui a gente continua com o contexto histórico, tá? Contexto histórico. A queda do sistema de governos tirânicos, aqui seria os reis, os monarcas, o ideal de liberdade e igualdade, isso aqui é a Revolução Francesa, a formação da mentalidade nacionalista, isso aqui é muito importante, ó. A preocupação com a visão nacionalista, com a visão da questão da terra, né? Em que lugar eu nasci, tá? A consideração do pensamento liberal começa aqui, gente, olha, só começa aqui.
Nós temos discussão até agora sobre isso, né? Pensamento liberal. A Revolução Francesa, ideário aqui, ó, liberdade e igualdade, a Revolução Industrial Inglesa, que eu já falei, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o início dele, né, gente? Porque ele vai acabar só em 1948. A gente tem o início aqui, o esboço aqui, ó. Aqui é o esboço do esboço, né? A Declaração dos Direitos Humanos. Aí eu tenho a chegada no Brasil. Qual que é o momento histórico? Qual o contexto histórico? A gente tem a chegada da família real portuguesa. Essa aqui vai trazer todos os benefícios culturais e intelectuais que não existiam no Brasil, que é a abertura dos portos por causa dela, a fundação do Banco do Brasil também por causa da chegada dessa família, a criação dos tribunais de finanças e justiça, a permissão para a instalação de indústrias, a implantação da imprensa, a inauguração da Biblioteca Real, com mais de 60 mil volumes. Tudo isso por causa da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Viu tanto que o Brasil muda? E aqui nós temos o maravilhoso, meu crush, Castro Alves. Olha que lindo, gente. Olha só que belos olhos. Olha que Castro Alves, também um grande representante de uma das linhas da nosso romantismo brasileiro. Diferente do primeiro lá, né? Ele tem outra, ele é diferente. As características do Castro Alves é diferente do primeiro poema que eu coloquei lá, do Se Eu Morresse Amanhã. Olha o que o Castro Alves diz aqui, ó. Ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. Ó livro caindo nalma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ó que lindo! Castro Alves, sobre o livro. Ó, gente, Machado de Assis dizia que se Castro Alves não tivesse morrido tão cedo, tão jovem, ele seria considerado um dos maiores escritores da humanidade. Morreu muito cedo, né? Olha isso aqui, gente. Rômulo Pedante. Adoram ler Nelson Rodrigues. Pelo jeito, você também gosta de metonímia, não é? Ó, adoro ler Nelson Rodrigues. É o quê? Metonímia, Luiz. Sabe, quando você toma a parte pelo todo, ou o autor pela obra, então é o quê? Eu só quis dizer que eu gosto de ler as duas palavras. Nelson Rodrigues. Só isso. O que nos interessa, hoje a gente tem que entender, gente, que o romantismo ele é cultural, né? Então ele vai aparecer em tudo que é cultura. Mas o que não interessa, que interessa a gente aqui, ó, é só na literatura. A gente tem o romantismo em todos os aspectos culturais, tá? Mas o que mais nos interessa é na literatura. Então, olha só, surge na literatura quando os escritores trocam o mecenato aristocrático pelo editor. Então, antes, gente, existia um mecena. O que era um mecena? Era aquele cara que adotava um escritor e pagava todas as suas despesas, né? Esse mecenas, ele sustentava o escritor. E o escritor, ele vai trocar o mecena pelo editor. Então, ele vai parar de escrever como o mecenas queria, para agradar o mecenas, e vai tentar agradar o editor. O editor vai representar o quê? Aquele que compra o livro. É aquele que vai em busca do livro. Então, ele vai precisar o quê agora? Cativar quem? O público leitor. Então, ele vai ter que cativar esse leitor aqui, ó. Antes, não. Antes, o escritor era sustentado pelo mecenas, era uma pessoa só. O máximo que ele tinha que fazer era agradar o mecenas. Agora, não. Agora, ele vai ter que agradar um público. Quem que é esse público? É a burguesia. Então, o escritor vai ter que agradar esse novo público, essa burguesia que tem o dinheiro para comprar o quê? O livro. Então, ó, esse público estará entre os pequenos burgueses, que não estavam ligados aos valores literários clássicos, eles não queriam mais isso. Eles queriam o quê? Emoção, sutileza. E outra coisa importante que esse público aqui vai querer, esse público vai querer ser retratado nas obras.
É óbvio, você vai comprar uma obra, você quer ser visto na obra. Então, por isso que eu digo que o romantismo, ele é um momento de literatura que ele é feito para os burgueses, tá? O que, que tem nessas obras literárias? Eu já falei, vou repetir aqui. Ó, subjetivismo, que é o individualismo, é centrado no eu, liberdade de criação, tá? Eu tenho uma liberdade de criação, eu escrevo aquilo que me dá na telha. Eu não vou tentar mais seguir nenhum tipo de regra literária. Eu tenho um ideal, né? Eu idealizo, eu tenho uma fantasia, uma imaginação. A fuga da realidade, gente. Isso é uma característica muito grande no romantismo. Esse escritor, ele está um pouco dividido, né? Ao mesmo tempo que ele quer escrever aquilo que ele quer, ele tem que agradar um público, a realidade nunca é aquilo que eu sonho, eu tenho uma mudança total de realidade, então eu vou fugir dessa realidade. Ele tem uma valorização da natureza, não tanto quanto no parnasianismo, mas eu tenho valor à natureza. A natureza é um lugar onde eu posso fugir. O sentimentalismo, né? Como eu sou sentado muito no eu coloco o meu sentimentalismo, aquilo que eu sinto, muito em evidência. Característica do romantismo, olha lá, o subjetivismo. Olha, gente, isso aqui é muito importante, tá? É o eu. Olha o eu aqui, ó. O eu. A função emotiva do eu. O sentimentalismo. O coração, a medida de tudo, especialmente na literatura, né? A idealização da mulher, aquilo da mulher idealizada ou pelo herói o tempo todo, né? Ou então essa mulher sempre é impossível de eu chegar nela, né? Ela é o impossível. Como essa mulher é impossível, tem a fuga da sociedade, eu tenho a evasão, né? Com a qual está em conflito, né? A natureza, cúmplice, o refúgio, né? O confidente do eu lírico, o reflexo do seu mundo interior. A verdade, o poeta, o escritor, ele quer essa paz que está retratada aqui, tá vendo? Tá vendo essa paz aqui? Né? Eu quero essa paz aqui, porque o meu momento é um momento de revolução, né? O meu momento é um momento de revolução, mas eu tenho o eu como a principal expressão artística. E eu queria que fosse assim. Eu queria fugir para cá. Essa é a intenção do romântico, tá? De fuga. Olha lá, ó. A tela representa aqui, ó, eu tenho o jovem Werner, né? Jovem Welter, né? De Goethe, tá? Goethe é o principal escritor do romantismo alemão, tá? Na Europa, né? Então, olha só, a tela representa a tendência individualista e os valores cultivados pelo romantismo. Né? Quais são essas? A liberdade de criação, porque eu quero. A sociedade está mudando, né? Eu tenho uma nova classe social. Essa classe social, ela quer liberdade. Né? Eu tenho o sentimentalismo, eu tenho a supervalorização do amor. Ó, a supervalorização do amor. O amor é a coisa mais importante, o amor romântico, né? A idealização da mulher ou para o lado mal ou para o lado bom. Ou a mulher é o próprio demo em pessoa, ou ela é a santa, tá? O mal do século, tá? Que é aquele poeta que sofre, aquele poeta que almeja a morte como a maior fuga de todas, é o mal do século. E a evasão do tempo e do espaço. Agora a gente tem que ver no Brasil como é que isso vai se manifestar. Isso aqui, ó, é em geralzão, tá? Isso aqui é o geralzão. O romantismo no mundo, no geralzão. Aí eu tenho três tipos de romantismo. Eu tenho o romantismo nacionalista, eu tenho o romantismo ultra sentimental e eu tenho o romantismo social. Tá vendo? Eu tenho três tipos de romantismo. Então, o primeiro romantismo que aparece é o nacionalista, a busca pelo nacional. Por quê, gente? Porque antes disso aqui, ó, eu tinha as famílias aristocráticas, né? As famílias aristocráticas, os reis e rainhas,
Então, eu não era nacionalista, eu participava de uma família. Agora, não, o importante não é ser parte de uma família. O importante é você fazer parte de uma nação. Né? Então, aí tem o Vitor Hugo, que vai falar sobre isso, com os fatos históricos fundamentais para compreender o século XVIII e XIX, como a Revolução Francesa, que tira essa questão da aristocracia. Eu não preciso fazer parte de uma família real, uma família importante. O que é importante é eu ter uma nação, eu fazer parte de uma nação. E isso vai começar com a Revolução Francesa, essa importância da nacionalidade. No Brasil, a chegada da família real vai também começar com essa questão do nacionalismo. Eles têm uma necessidade de construir um tom nacionalista. Como eu não posso falar sobre a Idade Média, porque eu não tenho essa história da Idade Média para ser lembrada nos livros, eu vou começar a falar sobre os índios brasileiros, né? Aí vai aparecer Gonçalves Dias, José de Alencar, tá? Que vai fazer aqui falar sobre esse índio. E esse índio é maravilhoso. Esse índio é perfeito. Esse índio é o verdadeiro brasileiro. Tá? Então, eu tenho o nacional vai ser lembrado pelo índio. Quem vai falar isso vai ser Gonçalves Dias, José de Alencar, com os seus romances, né? Gonçalves Dias com seus poemas, falando do Brasil. Tá? Agora eu tenho o romantismo ultra sentimental. Esse povo aqui vai até o último do último sentimento. Aqui vai aparecer o sofrimento, né? Vai aparecer com o jovem Werther, do alemão Goethe, né? E aí vai aparecer os poemas de Lord Byron, né? O cara sofrido, né? Apresenta um forte sentimentalismo. Esses caras aqui vão influenciar os nossos, tá? Depressivo, exaltando a morte, a loucura, como fuga de uma realidade desastrosa. No Brasil, a gente tem o Álvaro Azevedo, a gente conversou com ele lá, né? Se eu morresse amanhã, né? Que vai dialogar muito. Só, não é só ele, não, e tem alguns outros aí, né? Mas o mais importante, o mais forte é o nosso amigo queridíssimo, lindo, maravilhoso, Álvaro de Azevedo, que morre tão novinho, não é? E eu tenho, por último, o romantismo social. Esse aqui é o mais engajado. Aqui é o nosso querido Castro Alves, tá? Né? Aqui, quem começa com isso, quem vai é o nosso querido Vitor Hugo, com Os Miseráveis, tá? Notre Dame de Paris, que é o Corcunda, Notre Dame. É uma vertente romântica que é caracterizada por representar a miséria do povo, denunciar mazelas sociais que ocorriam com as parcelas marginalizadas da sociedade. Quem vai fazer isso aqui no Brasil é o Castro Alves. Olha lá, aqui tem uma diferença entre o classicismo e o romantismo, tá? Então, olha só, o classicismo segue um padrão clássico. Aqui no romantismo eu quero quebrar isso aqui, então não há modelo a ser seguido. É universal, aquele é individual, eu falo do eu. É impessoal e objetivo, aqui não, aqui é pessoal e subjetivo. Tá vendo como que são contrárias? Essa é uma tendência, né, gente? Uma escola sempre tende a ser contrária àquela que antecedeu, né? Ó. Antiguidade clássica, né, que é a Idade Média, ó. Aqui eu falo da Antiguidade Clássica, aqui eu falo da Idade Média. Mas como no Brasil eu não vou ter Idade Média para falar, eu vou falar sobre o índio, tá? O paganismo, aqui eu falo sobre o cristianismo. A inteligência, aqui eu falo da imaginação. Aqui é a razão, aqui não, aqui é sensibilidade. Aqui é a erudição, aqui eu vou lembrar do folclore, das histórias, das tradições do povo. Aqui eu tenho disciplina, aqui eu tenho a libertação. Né? A imagem racional do homem e da mulher, aqui é a imagem sentimental e subjetiva, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Aqui ó, eu tenho versos livres e brancos, e aqui eu tenho o cuidado pela forma. Aqui a gente inicia o Brasil, né, gente? O romantismo no Brasil vai ter início em 1836 a 1831. Eu tenho o marco inicial do romantismo no Brasil, a publicação de Gonçalves de Magalhães. É conhecido só dessa obra, ó, Suspiros Poéticos e Saudades.
de 1836. Vai marcar o início do romantismo no Brasil. Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. O marco final é o nosso Machado de Assis. O Machado de Assis também escreve romance, viu, gente? Ele é um período que ele é romântico. Ele escreve uns trabalhos românticos. E ele termina, né? O marco final vai ser em 1881, né? Com a publicação de Memória Póstuma de Brás Cubas. Tá? Romantismo em prosa, que é aquela obra feita em parágrafos, né? Eu tenho na literatura, tá, gente? Eu tenho o herói e a heroína romântico enfrentando algum vilão, né? Que aí vem de maniqueísmo, que é Maquiavel, né? Ou seja, a pessoa e a circunstância. Final feliz, né? O amor redenção, o amor cura tudo. Linguagem extremamente metafórica. Personagens planas, não existe, gente, personagem rico. O personagem que você trabalha a psique do personagem, o personagem profundo. O personagem do romantismo é sempre plano, raso. São personagens simples de você analisar. Flashback narrativo, eu volto muito para o passado. No romantismo, a gente volta muito para o passado. E existe peripécias, né, de ação. Peripécias, reviravoltas. Tá? Então, eu tenho a idealização do amor. O amor é muito idealizado, é sonhado. A figura feminina ou é anjo ou é demônio. E o herói romântico, que ele sempre permanece em conflito com a sociedade que o oprime, ou um ser idealizado por seus feitos como cavaleiro medieval. Eu tenho um retrato, né? Romântico. De novo, gente, ó, subjetivismo sempre vai aparecer, né? Que é o olhar do eu, o sentimentalismo, né? Os sentimentos dos personagens entram em foco, tá? O nacionalismo ou ufanismo surge com a necessidade, tem uma necessidade de criar uma cultura genuinamente brasileira. E onde eu busco isso? No índio. Tá? Então, romantismo na prosa, né? No texto formado em parágrafos. Prosa significa isso. Texto feito em parágrafos. Gente, o romance não é necessariamente romântico. O romance é um estilo do da literatura. E eu tenho o romantismo em romance, tá? Não confunde. Romance é elaborado em prosa. O romance não precisa ser romântico. O romance pode ser romance de ficção, romance de terror. Drácula mesmo é um romance, mas não é romântico. Romântico é a nossa escola literária. Tá? O nascimento da prosa de ficção brasileira se dá no romantismo. O folhetim, que é a novela, né, gente? Folhetim é a novela escrita. Cada dia é um capítulo. Então, eu tenho uma fidelidade de um público leitor. Aqui que vai começar aquela história assim, ó. Termina no melhor momento da novela, sabe? Para você ver o que vai acontecer no próximo capítulo. É aqui, ó. Folhetim. Retrato da burguesia. A burguesia vai querer ser retratada. A descoberta de um Brasil desconhecido. Né? E vai aparecer aqui, ó, os romances urbanos. José de Alencar, romance de jornalista. José de Alencar vai explorar todos, tá? José de Alencar vai escrever dos três, tá? Acho que menos o histórico, ele não é muito, mas os três, o urbano, regionalista e indianista, José de Alencar é o máximo dos três, tá? Olha só, romance urbano. Ligava-se à vida social da cidade, né? Principalmente do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Brasil, tá? Romance regionalista, que é o sertanejo, demonstrava atração pelo pitoresco, tinha como principal característica a retração da vida do interior do Brasil. Aqui, ó. Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Tá? Esse aqui é um romance urbano.
O Guarani, José de Alencar, né? Tá? Escravizaura, Bernardo de Guimarães. Aqui eu já tenho um diferente, tá, gente? Esse carinha aqui, ó, Manuel Antônio de Almeida, ele quase já está no realismo, tá? Memórias de um Sargento de Milícia é uma obra que está no meio, tá? Então, esse aqui é bom você até marcar, porque Memórias do Sargento de Milícia, ele está no meio, ele está entre o romantismo, ele está mais no pé do realismo, essa obra aqui, tá? Ela é muito diferente das outras. Ó, nós vamos parar por aqui, porque a próxima a gente vai ver a poesia romântica. Por enquanto, a gente viu a prosa, né? E as características gerais do romantismo. Vamos parar por aqui e na próxima aula a gente continua o romantismo e nós vamos ver a poesia romântica, tá bom? Vamos ver a poesia, uma linda poesia. Fiquem bem e até a próxima aula.